A graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, como estamos fazendo aí nas últimas semanas. Para quem estava aqui domingo passado, sabe bem, nós começamos esse sermão domingo passado, mas como ele se estendeu e já ia lá para 10 páginas, ou melhor, 12 páginas, 13, 14, eu dividi em duas partes. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 2, dos versículos 1 a 12, que nos dizem o seguinte, Marcos 2, de 1 a 12. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Queridos, na primeira parte desse sermão, domingo passado, nós vimos os 4 homens, 4 amigos, diga-se de passagem, muito fiéis, levando um paralítico até Jesus, a fim de que ele fosse curado. A história ganha ali um enredo um tanto inesperado, porque eles tiveram que subir no eirado da casa, na parte de cima, onde ficava o terraço, fazer um buraco, a fim de que pudessem chegar até Jesus, porque a multidão na porta da casa não permitia que eles passassem. Mas tão diferente, tão surpreendente quanto a forma como esse homem chegou até Jesus, descendo por cordas, foi também a reação de Jesus para com ele. Porque, conforme nós vimos, mesmo antes de curá-lo, Jesus declarou que os seus pecados estavam perdoados. Essa declaração de Jesus, naturalmente, deixou todos atônitos, Foram pegos de surpresa, especialmente os escribas que tinham sido enviados a Cafarnaum para saber quem era esse Jesus que estava por lá, ensinando coisas que o povo não conhecia. Bom, essa foi a primeira parte, nós fomos até o versículo 5, onde Jesus está dizendo: Filho, teus pecados estão perdoados. Hoje nós vamos ver a continuidade desse acontecimento e como que os escribas reagiram a essa declaração de Jesus Cristo. Certamente que alguns o viram como um impostor, Afinal de contas, não se sabia de ninguém que andasse perdoando pecados. Talvez outros o tenham visto como um louco, Porque no pensamento de um bom religioso judeu do século I, só Deus poderia perdoar pecados. Então, como que agora de repente tem ali alguém dizendo que os pecados daquele homem estavam perdoados? Naquele momento ali, queridos, interessante a gente perceber
que a compreensão normal, natural de um escriba, afinal de contas, o escriba era um homem versado na lei, é que a declaração de Jesus não poderia ser legítima. É por isso que eles começaram a alimentar em seus corações um momento adequado, uma oportunidade adequada para acusá-lo de fraudulento e de impostor. Eles não conseguiam entender de forma nenhuma que Jesus poderia perdoar os pecados daquele paralítico. Por isso eles só conseguiam vê-lo não mais que um impostor, não mais que alguém que estava mentindo ali naquele lugar. Não é sem razão que quando C.S. Lewis escreve aquele seu famoso livro, Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que, mediante essas atitudes, os milagres que Jesus realizava, ele só poderia ser quem de fato ele é, o Filho de Deus, ou ele seria um louco, ou ele seria um impostor. E era isso que os escribas pensavam a respeito de Jesus. Ou ele é um louco, ou ele é um impostor. Eles não conseguiam pensar a respeito de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Isto porque a identificação correta de Cristo só poderia vir se eles tivessem um conhecimento correto de Cristo. E esse conhecimento correto eles não tinham. O que eles podiam identificar ali a respeito de Jesus Cristo era baseado não no conhecimento, mas nos costumes e nas tradições deles. E olhar para Jesus a partir das tradições e dos costumes não era suficiente para identificá-lo como Filho de Deus. Então, era mais fácil identificá-lo como um impostor ou como um louco. Mas o próprio texto bíblico vai nos dizer que aqueles que conseguiram ter o conhecimento correto a respeito de Jesus Cristo, o viram de fato como Filho de Deus e, consequentemente, como alguém capaz de perdoar pecados. Queridos, é nesse contexto, nessa perspectiva, que eu quero convidá-los a continuar na explanação desse texto. Agora, domingo passado, nós olhamos 2 pontos. Falamos da fé para se aproximar de Cristo e do perdão que vem pela fé. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus para perdoar e curar e vamos falar também sobre o desprezo pela salvação da parte daqueles que não creem. Por isso, nós vamos começar agora a partir do versículo 6 e vamos falar do desprezo pela salvação. Olhemos aqui, novamente, nos versículos 6 a 9, que diz o seguinte, leiamos novamente. Alguns dos mestres da lei que ali estavam sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e pegue sua maca e ande? Bom, nesse terceiro ponto, queridos, é importante a gente lembrar de um detalhe. Que desde a luta nacionalista, lá no período interbíblico, muitos anos antes de Cristo, os escribas ganharam uma notoriedade muito grande em relação às demais pessoas da Judeia e da Galileia. Isso porque eles eram os responsáveis em preservar a lei diante das ameaças que surgiam. Lá no período interbíblico, houve alguns episódios que mostraram a importância dos escribas. Quando um dos generais herdeiros de Alexandre o Grande, chamado Antíoco Epifânio, tentou helenizar a Judéia, os escribas tiveram um papel fundamental em preservar a lei, em preservar a tradição
e em preservar os costumes religiosos do povo. Por esse motivo, eles eram tidos em grande consideração pela população, inclusive nos dias de Jesus Cristo. E era justamente por isso, irmãos, que eles tinham liberdade para se envolver com a vida diária da população. Eles tinham liberdade para dar pitaco na economia, na educação, na justiça, na teologia e até mesmo nos assuntos da vida privada do povo. Quando as pessoas estavam em dúvidas, conflitos de família ou coisas desse jeito, esses assuntos eram levados aos escribas para que eles dessem a sua opinião, porque eles eram os detentores do conhecimento da lei. Eles, inclusive, tinham até mais respeito, em certa perspectiva, do que os próprios sacerdotes. Afinal de contas, os sacerdotes eles estavam muito próximos ali dos partidos políticos, dos líderes políticos, né? Os líderes romanos e os governadores. Era um povo mais próximo dos sacerdotes. Enquanto os escribas não, eles estavam mais perto do povo. Eles viviam a vida comum do povo. E por isso eles eram tidos em grande estima por esse povo. Não é sem razão que eles foram parar lá onde Jesus, no meio da multidão, lá em Cafarnaum. Mas é interessante a gente observar também que Cafarnaum não era uma grande cidade. Embora fosse uma cidade economicamente importante para a região, por causa da indústria pesqueira, não era uma cidade muito populosa. E os escribas, normalmente, eles ficavam nas cidades maiores. Então, é muito provável que esses escribas que estavam aqui nesse dia não fossem lá de Cafarnaum. É mais possível pensar, mais correto pensar, que eles foram enviados ou de Jerusalém ou de alguma outra cidade para colher informações a respeito de Jesus Cristo. As notícias a respeito de Jesus já estavam indo um pouco mais longe e parece que, quando ouviram falar de Jesus, esses escribas foram enviados para Cafarnaum para saber a respeito de Jesus Cristo. Um detalhe interessante, irmãos, lembrem, eu sempre digo isso para vocês, né? Não há nada na Bíblia que esteja aqui por acaso. Se você olhar no versículo 6, o texto vai dizer assim: alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram. Quando o evangelista Marcos diz que eles estavam sentados, isso aqui não é por acaso, não é só para dizer que eles estavam sentados. Quando Marcos diz que eles estavam sentados, a mensagem que Marcos transmite é: esses homens eles eram importantes. Nas grandes aglomerações, nas grandes multidões, ficava sentado quem era autoridade. Não é assim que acontece até hoje. As autoridades ficam na tribuna, sentados lá, né? Enquanto o povo fica em pé. Então, quando Marcos diz que os escribas estavam sentados e a multidão estava ali ao redor da casa, ele está dizendo que esses homens eram importantes, eles eram autoridades religiosas e estavam sendo tratados como tais. Eles estavam lá porque eles tinham uma relevância ali naquele lugar. Eles estavam sendo reconhecidos por isso. E era justamente pelo fato deles estarem lá que eles estavam testemunhando tudo aquilo que estava acontecendo. E apesar, irmãos, deles testemunharem a fé do paralítico, né, que aceitou descer naquela maca arriscadíssima, naquela esteira, se fosse hoje a gente não chamaria de maca, a gente chamaria de esteira. Apesar deles testemunharem a fé daquele homem, a fé dos seus 4 amigos, eles não estavam ali com os seus corações dispostos a serem convencidos pelo ensino de Jesus. Eles estavam ali para fazer um relatório, repassar esse relatório para as autoridades e, se possível, indicar todos os erros que Jesus estaria cometendo ali naquele movimento que ele estava promovendo na cidade de Cafarnaum. Não é sem razão, portanto, irmãos, que quando eles ouviram
Jesus dizer ao paralítico que os pecados deles estavam perdoados, eles logo pensaram: pronto, aqui está a informação que a gente precisava. Aqui está o argumento que nós precisávamos para acusá-lo de blasfêmia, para mostrar como ele está ensinando coisas erradas. E esta disposição, esse interesse do coração daqueles homens de apontar o erro de Jesus, irmãos, não era casual, não era simplesmente pelo fato de que eles não gostassem de Jesus. A razão era porque, para um judeu conhecedor da lei, da tradição, como eram os escribas, não havia mais ninguém que pudesse perdoar pecados que não fosse Deus. E de repente eles estão diante de um homem ali que está dizendo para um paralítico: os teus pecados estão perdoados. O máximo que o homem poderia fazer, o ser humano poderia fazer, era levar sua oferta ao sacerdote, que recebia essa oferta, oferecia em sacrifício, na esperança de que Deus perdoasse os seus pecados. Porém, Jesus não era sacerdote. Nem estava acontecendo nenhum sacrifício naquele lugar. Portanto, para o escriba, era impossível que houvesse perdão de pecados ali naquele momento. Em outras palavras, isto é um louco ou isto é um impostor. Menos alguém capaz de perdoar pecados. Mas vejam, a pressão social foi grande, né? Eles arrazoaram sobre isso em seus corações, mas não falaram nada. Não falaram nada. Mas, ainda assim, seus corações ficaram profundamente agitados. Quando eles ouviram Jesus dizendo: seus pecados estão perdoados, o coração deles dispararam, porque na cabeça deles aquilo era uma blasfêmia contra Deus. A gente pode até imaginar aqui, especulando, né? Criando aqui um cenário puramente especulativo. Talvez eles tenham pensado que Jesus disse para aquele paralítico que era disse ao paralítico que os pecados deles estavam perdoados, porque era muito mais fácil dizer para alguém que os pecados estavam perdoados do que levantá-lo daquela maca. Afinal de contas, se alguém disser para outro: teus pecados estão perdoados, não tem como medir isso aí, né? Não tem um medidor de perdão de pecados. Alguém diz: olha, teus pecados estão perdoados. E quem que vai dizer que não e quem que vai dizer que sim? Não tem como medir. Não há como mensurar. Agora, se disser: tu estás curado, levanta deste leito e anda, aí sim, a pessoa tem que dar provas. Se o outro não levantar, então, claramente, aquele que falou está mentindo, está blefando, né? Por isso, talvez esses escribas tenham pensado isso. Ele está dizendo que os pecados dele estão perdoados, porque não tem como provar se de fato foram perdoados ou não, né? É por isso que ele está com medo de dizer para esse paralítico: te levanta deste leito, né? Queridos, até certo ponto, esses escribas estavam certos em dizer que somente Deus perdoa. No entanto, o problema deles é que eles eram incapazes de entender que o Cristo que havia dito para aquele paralítico: teus pecados estão perdoados, é o próprio Deus. O Deus encarnado e enviado para morrer pelos homens. E era justamente porque eles não conseguiam vê-lo desta forma que eles arrazoavam em seus corações, dizendo que aquilo ali era uma blasfêmia. Mas vejam só, por que eles não conseguiam aceitar isso? Por que eles não conseguiam compreender as palavras de Jesus quando disse para o paralítico: teus pecados estão perdoados? Porque eles não tinham a fé que nem o paralítico e nem aqueles 4 homens tinham. Eles não tinham fé para olhar para Jesus e dizer: de fato, este é o Filho de Deus. Por isso, seus corações ficaram tão agitados, crendo ou imaginando que Jesus estava dizendo uma blasfêmia. Mas, sabendo o que se passava em seus corações, Jesus os questiona, né? Justamente, e olhem só, queridos, em que Jesus questiona aqueles homens? Bem aqui no versículo 9,
o texto diz, Jesus fala, né? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus os questionou justamente naquilo que eles não eram capazes de mensurar, ou que ninguém era capaz de mensurar, né? Que era saber se o paralítico realmente tinha sido perdoado. Jesus os questiona justamente na dúvida deles. E, para dar provas de que ele é de fato o Filho de Deus, ele provoca a fé daqueles homens, né? Ao dizer que, assim como ele tem poder para perdoar pecados, ele também tem poder para curar e para fazer o paralítico andar. Vejam, queridos, o que Jesus faz com aqueles escribas? Ele revela o que se passava em seus corações. Jesus deixa claro para eles próprios o seu poder sobrenatural, tanto para saber o que eles pensavam ao seu respeito, quanto o poder para romper com qualquer sentido lógico da realidade, como, por exemplo, ordenar um paralítico que andasse e o paralítico andar. Jesus revela ali, na incredulidade, na falta de fé daqueles homens, Jesus revela o seu poder para dar um novo sentido para a vida daquele paralítico, mostrando assim que o seu poder ia muito além de perdoar pecados e de fazer um paralítico andar, mas de dar uma nova vida, uma vida que ele nunca teve, talvez nem mesmo quando, se um dia ele tenha sido capaz de andar. E com isso, queridos, Jesus devolve para os escribas a acusação que eles estavam fazendo contra ele. Jesus mostra que era eles que estavam blasfemando a não crer em Jesus como Filho de Deus enviado ao mundo. Se Jesus não fosse Deus, irmãos, o fato dele declarar perdoados os pecados daquele homem, realmente teria sido uma blasfêmia. O fato dele dizer que aquele homem estava perdoado, seria só uma forma de mascarar a sua incapacidade de fazer milagres e chamar a atenção para um outro ponto. E com esse motivo, naturalmente, que os escribas poderiam acusá-lo de impostor, de louco, poderiam denunciá-lo às autoridades religiosas. Mas vejam, a continuidade da história mostra que não foi isso que aconteceu. Pois, como ele disse, ele ordenou ao paralítico que se levantasse e fosse para sua casa, o que de fato aconteceu. Testemunhar aquele milagre, irmãos, foi uma oportunidade singular que aqueles escribas tiveram para irromper em louvor e confessar que Jesus de fato era o Filho de Deus. A multidão reagiu positivamente. Eles, porém, mesmo com o clamor da multidão, não há nenhuma indicação de que aqueles escribas tiveram seus corações quebrantados. Não há nenhuma indicação de que eles deram o braço a torcer. Embora presos na armadilha que eles mesmos criaram, eles preferiram manter a incredulidade em vez da fé, enquanto começavam desse modo a maquinar sobre a morte de Jesus. Com isso, embora não soubessem, eles estavam mostrando todo o desprezo que eles tinham pela salvação, como a sua atitude deixa bem claro. Irmãos, nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus para perdoar e curar. Versículo 10 diz assim: Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Bom, Jesus foi acusado de blasfemador pelos fariseus, ou pelos escribas, mais especificamente. Eles não disseram isso abertamente, mas demonstraram de forma muito clara. E ele responde de forma direta a eles, se designando como o Filho do Homem. A resposta de Jesus aos escribas é se identificando como o Filho do Homem. Dessa forma, ele revela quem ele era de fato
para aqueles que questionavam a sua autoridade. E quando Jesus se apresenta aos escribas como filho do homem, como diz aqui no versículo 10, ele está usando aquela linguagem que Daniel usou lá no Antigo Testamento, lá quando Daniel fala, ou quando os profetas falam do Filho do Homem, né, que haveria de sofrer, de ser traído, de ser morto, mas também aquele que ressuscitaria, que subiria aos céus, que sentaria à direita do Deus Todo-Poderoso, mas que também ressuscitaria, que retornaria em glória. É nessa perspectiva aqui que Jesus se apresenta aos escribas, quando ele se identifica como filho do homem. Ele está dizendo, olha, eu sou aquele de quem os profetas falaram. Essa declaração de Jesus, queridos, certamente foi tão perturbadora quanto o fato dele dizer que os pecados do paralítico estavam perdoados. Porque para um religioso judeu, isso era algo difícil de ouvir. Acreditar, né, que o Messias tinha chegado, que eles, apesar do Messias ter vindo, eles ainda não tinham sido libertos da opressão romana. Não era algo fácil deles aceitarem. Além do mais, eles tinham sido ensinados, eles eram ensinados regularmente que eles não poderiam ter segurança absoluta da sua salvação até que chegasse o dia do juízo final. A vida futura deles era sempre incerta, os dias eram sempre espiritualmente nublados. Enquanto não chegasse o dia do juízo final, eles não podiam ter certeza da salvação. E agora está ali um homem dizendo que ele é o Filho do Homem, profetizado lá no Antigo Testamento. Certamente não era algo fácil deles assimilarem. Por isso que a insatisfação deles foi enorme quando ouviram Jesus dizer ao paralítico que os seus pecados estavam perdoados, quando eles ouviram Jesus dizer que ele era o Filho do Homem, porque a vida religiosa daquela geração, daquele povo, irmãos, era presa no medo e na insegurança espiritual. Eles preferiam confiar na tradição e na religião do que acreditar que o Messias havia chegado. Jesus não chegou como eles imaginavam. Por isso, aquelas palavras de Jesus eram tão rejeitadas por aqueles escribas. Mas é justamente nesse contexto teologicamente caótico, queridos, de confusão, de doutrinas equivocadas, de uma tradição muito pesada, de distorções teológicas, que Jesus revela a sua autoridade, ordenando ao paralítico que se levantasse e andasse. Vejam, Jesus começa dizendo, né? Para que vocês saibam, né? Ele fala para os escribas e depois diz ao paralítico que se levantasse. Quando Jesus faz isso, ele está legitimando a sua autoridade diante daqueles escribas. Ele está dizendo que ele é de fato o Filho do Homem profetizado no Antigo Testamento, de quem Daniel, de quem Ezequiel falaram. Além disso, ele realiza esse milagre não apenas como uma resposta à provocação dos escribas, mas é para que o seu poder pudesse ser testificado pelos escribas e por todos aqueles que estavam ali presentes naquele momento. Quando Jesus cura aquele paralítico da sua paralisia, ele está anunciando, irmãos, que de fato o reino de Deus havia se estabelecido sobre a terra. E ali era uma prova visível, era um sinal cabal de que realmente um novo tempo havia chegado. De maneira que, ao ouvir a ordem de Jesus, o paralítico, né, imediatamente obedece. E aquele homem que depois de tantos anos, talvez décadas de anos, né, precisando de ajuda para tudo, de repente se levanta, toma o seu leito ou a sua maca
e sai andando, mostrando o poder de Jesus Cristo sobre a doença, sobre o pecado e sobre toda a criação. Como eu disse, a maca aqui era pouco mais do que uma esteira, o suficiente para suportar um homem deitado. O homem fica bom, se levanta, enrola a sua esteira, bota debaixo do braço e vai para casa. Um detalhe importante a ser observado aqui, irmãos, é que Jesus não fez nenhum ritual antes de curar aquele homem. Ele não fez nenhuma promessa, nenhuma barganha, nenhuma negociação com Deus. Ele sequer condicionou a cura do homem a alguma regra que ele devesse obedecer. Apenas o curou e ordenou que fosse para casa. Vejam, já nos tempos de Jesus Cristo, nos tempos do Novo Testamento, não era difícil encontrar falsos profetas que prometiam milagres enquanto usavam de subterfúgio para enganar quem lhes desse ouvidos. Ali, porém, naquele momento, Jesus o cura na frente de todos, sem subterfúgio, sem negociações, sem promessas, sem rituais, sem água, sem sal, sem folha, sem nada disso, sem óleo, para que todos tivessem certeza de quem Ele é. Queridos, o que mais se encontra por aí são farsantes da fé, mercadejantes, são pessoas que usam da boa fé dos outros para extorquí-las financeiramente. Vejam que um verdadeiro milagre não precisa de nada daquilo que é apresentado por aí hoje em dia. Já nos dias de Jesus era assim, haviam muitos milagreiros que se aproveitavam da boa fé das pessoas. Jesus cura aquele homem sem fazer absolutamente nenhuma exigência. Observe esse detalhe, nem mesmo de uma confissão pública de fé Jesus precisou. Ele apenas ordenou que aquele homem fosse curado, que ele se levantasse e fosse para casa. Marcos, quando escreve sobre isso, ele registra a admiração do povo ao dizer que todos davam glória a Deus, enquanto exclamavam com espanto que nunca tinham visto nada igual. Lucas, também falando sobre esse mesmo episódio, terminamos de ler, diz que o povo ficou atônito, enquanto Mateus relata que eles ficaram possuídos de temor. Tão impactante foi a cura daquele homem que por anos, por décadas, viveu imóvel sobre um leito miserável. Mas apesar disso tudo, irmãos, não há nenhuma indicação de que ocorreu alguma mudança no coração dos escribas que foram ali conhecer Jesus. O próprio capítulo 2 de Marcos vai falar que, na verdade, eles foram ficando cada vez mais irados, cada vez mais revoltados com o ministério de Jesus. Versículo 16, versículo 24, nós vamos ver esses escribas aqui desejando ardentemente a morte de Cristo. Isto porque, queridos, não é milagre que transforma o coração, não é milagre que leva alguém a mudar, não é milagre que restaura a pessoa, não é milagre que regenera, que justifica, é o conhecimento de Cristo, somente isto. Não foram poucas as multidões que viram Jesus realizar milagres, mas o seguiram apenas enquanto podiam ser beneficiados por ele. Mas, independentemente da reação dos presentes, o que foi incontestável mesmo, Quem acreditou, quem deixou de acreditar, isso aí não foi o mais importante. O mais importante foi que o homem realmente foi curado. E assim como aconteceu com o leproso algum tempo antes, Jesus restaurou não somente o corpo, não somente a saúde daquele homem. Jesus restaura também, querido, as suas emoções. Certamente que aquele homem se sentiu imprestável muitas vezes. Certamente que aquele homem se sentiu um peso, um estorvo para aquelas pessoas que cuidavam dele. Dependia de tudo para fazer qualquer coisa. Mas Jesus o cura, queridos, não somente
fisicamente, mas Jesus cura as suas emoções, Jesus o cura psicologicamente, para que ele não dependesse de favores nem de esmolas. Jesus o cura por completo, para que ele de fato pudesse ter uma vida digna, para que ele pudesse de fato viver de forma decente. Vejam que Jesus o cura ainda espiritualmente, quando diz que seus pecados estão perdoados. Portanto, irmãos, Jesus o curou de todas as formas, inclusive da sua pior doença, que era a condenação ao inferno para a qual ele estava indo. Além de todas as restrições que ele tinha, ele ainda era alguém que vivia preso nos grilhões do pecado. E o detalhe importante que nós devemos observar aqui vejam, o que estava levando aquele homem para a condenação eterna não era a sua paralisia, eram os pecados que o condenavam. Por esse motivo, Jesus começa a sua cura pelos pecados. Jesus começa curando a sua ferida espiritual, que o estaria levando para a condenação eterna, porque isso, de fato, era o mais importante. A primeira necessidade daquele homem era ser curado espiritualmente, e Jesus realmente o curou quando disse: teus pecados estão perdoados. Não sem razão, queridos, que as pessoas se admiraram muito daquele acontecimento. Talvez alguns sequer entenderam que ele foi curado do seu principal problema. Mas para aqueles que entenderam, queridos, certamente aquele foi um momento de regozijo e de louvor a Deus, porque viram alguém sendo salvo, não apenas da sua condição moral e física, mas também sendo salvo da morte eterna. Naquele dia, queridos, finalmente o paralítico pôde voltar para casa sem a ajuda de outros. Como aconteceu com o leproso também, né? Mostrando deste modo que a compaixão de Cristo, ela alcança aqueles que realmente o buscam em fé. Jesus curou da doença, curou do pecado, curou da opressão e de toda sorte de males que aquele homem poderia ter, e o preparou para uma nova vida, para um momento totalmente diferente, que muito provavelmente ele jamais tinha vivido até então. Portanto, queridos, vejam, a autoridade de Jesus não é só para curar, mas é para perdoar e dar uma nova vida àqueles que o buscam. Queridos, caminhando agora para o final, eu quero fazer as aplicações de praxe. Nós só iremos conviver corretamente com Jesus se nós reconhecermos que Ele de fato é o Filho de Deus. Não faz nenhum sentido acreditar em Jesus, até acreditar nele até mesmo como Salvador de nossas vidas, se nós não tivermos muito claro em nossa mente que Ele é Deus e que Ele tem poder absoluto e real sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Ignorar isso, queridos, é agir como os escribas agiram, que viram os milagres de Jesus, mas não reconheceram sua divindade. Às vezes nós corremos o risco de perder essa perspectiva, de perder essa clareza de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que tem absoluta autoridade sobre nossas vidas e que Ele age com soberania sobre qualquer coisa. Ele age de forma soberana sobre qualquer lugar, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer circunstância. Para que nós tenhamos um relacionamento correto com Cristo, é importante que nós lembremos que Cristo, de fato, é o Deus encarnado. A segunda aplicação, irmãos, é que não faz sentido querermos ser curados de nossas doenças físicas se antes não formos curados da nossa principal doença, que é o pecado.
Lembremos, quem leva para o inferno não são as enfermidades físicas, mas quem leva para o inferno é o pecado, é a rebelião contra Deus. Jesus nos cura porque o seu poder para nos perdoar é maior ainda. Se ele não nos perdoasse antes, não haveria nenhuma razão para ele nos curar. Mas vejam só o que ele nos ensina através da vida desse paralítico. Ele tanto nos perdoa quanto cura as nossas enfermidades físicas, emocionais, intelectuais e especialmente as nossas enfermidades espirituais. É natural, irmãos, existir pessoas que foram perdoadas sem ter sido curadas de algum problema, né? São pessoas que foram perdoadas, têm a vida eterna garantida, mas sofrem com problema de saúde. E isso é importante nós lembrarmos para que nós percebamos que o maior problema do homem, ele é resolvido quando é perdoado por Cristo. O maior problema da humanidade, do ser humano, é resolvido quando ele tem a sua vida eterna garantida nos céus. Não é quando os seus problemas de saúde, problemas financeiros ou outros problemas são resolvidos. Estes aí serão secundários diante do principal problema. Marcos nos ensina aqui nesta passagem, irmãos, estas coisas para que nós lembremos que as curas físicas dessa vida servem apenas para nos deixar alertas, para nos deixar com a memória viva de que coisas ainda maiores estão à nossa espera, no porvir. Nós não podemos achar que teremos todos os nossos problemas ou que alcançamos todos os nossos objetivos quando somos curados, quando estamos bem, quando não temos nenhum problema pela frente. Coisas maiores do que essa ainda estão por vir. As curas físicas, as restaurações desta vida são apenas um lembrete de que Deus tem muito mais preparado para nós. Que o Senhor, na sua graça, nos abençoe pelo seu eterno amor manifesto a cada um de nós. Amém.